Olá, Eugênios e Eugênios. Hoje nós vamos fazer uma deliciosa pizza caseira. Olha, essa pizza é muito saborosa, não fica devendo nada para nenhuma pizzaria. Então vamos lá. Olha, para essa pizza nós vamos utilizar 1,5 copo de água morna. Essa água morna, assim, tipo ponto de mamadeira de neném. É só ligeiramente morna. Nós vamos acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, aí fica a seu critério, tá? 1 colher de sopa de fermento biológico ou mesmo fermento usado em pão. E lá vai o meu segredinho. Vou usar meia colher de sopa de pinga. Gente, pinga mesmo, tá? Cachaça. Não precisa ser muito cheia, não. Quando eu faço de 1 quilo de farinha de trigo, eu coloco uma colher de sopa bem cheia. Aí aqui, então, nós vamos misturar e colocar a farinha de trigo até o ponto de enrolar. Essa massa, eu não faço ela muito dura, não. Eu deixo ela meio grudentinha, que fica mais fácil na hora de abrir a massa da pizza, tá? Então, agora eu vou acrescentar farinha de trigo. Vai mais ou menos meio quilo de farinha de trigo. Aí eu vou pondo aos poucos, né? Vamos colocar um pouco, misturar. Vamos misturando aqui e colocando farinha de trigo. Depois eu termino de amassar na pedra. Mas se quiser terminar de amassar na vasilha mesmo, pode ser. Aí, vamos lá, vamos colocar mais um pouco e dar mais uma mexida. A minha luva tá meio folgada, aí fica querendo sair. Aí eu tenho que ficar puxando. É bom colocar luva também, porque não gruda na mão, né? Porque essas massas grudam na mão da gente. Depois a gente vai colocando farinha de trigo e ela vai soltando também. Conforme a massa vai chegando no ponto, ela vai soltando da mão da gente também, quando não usa luva. Aí, ó, tá querendo sair. Mas vai dar certo. Vamos lá, por mais um pouco. Vamos lá, vamos pôr mais um pouco de farinha de trigo. A farinha de trigo, eu não costumo pesar, medir, não. Eu vou olhando o ponto da massa, porque eu acho que também questão de quantidade vai da marca de farinha de trigo, porque tem algumas que são mais úmidas, né? Outras são mais sequinhas. Aí isso que vai determinar o ponto da massa. Agora eu vou colocar aqui na pedra, porque fica melhor para terminar de amassar. E esse tipo de massa, quanto mais sovar, melhor ela fica. Fica mais macia. Mais um pouquinho, ainda tá muito grudenta, se bem que eu não deixo ela endurecer muito, né? Mas ainda, olha, ela ainda tá grudando muito na pedra. Eu deixo meio grudentinha, mas nem tanto. Pronto. Agora não vou mais colocar farinha de trigo. Agora ela já tá boa. Dá mais uma sovadinha. Aí eu vou colocar para crescer. Aí enquanto isso, eu vou preparando o recheio. Isso aqui dá 2 massas de pizza grande, a forma 35. Às vezes ainda sobra um pouquinho de massa e eu faço pãozinho. Eu gosto, não sou eu, mas todo mundo aqui em casa gosta da massa mais grossinha. Não gosto de massa fina, igual de pizzaria, não. Eu faço um pouquinho mais grossa. É o jeito que todo mundo aqui em casa gosta. Pronto, agora eu vou colocar para crescer. Demora umas 2 horas para crescer. Isso aí também vai
depender da temperatura de onde você está. Lugar quente, onde tiver muito quente, ela cresce mais rápido. Às vezes com 1 hora e meia, aí ela cresce mais rápido. Vou pôr numa vasilha de plástico com tampa, ela fica bem abafadinha e é melhor. Essa massa não pode pegar dentro, tá? Então vamos lá. Quando a massa cresce, eu vou preparar o recheio. Eu vou fazer apenas uma pizza, a outra massa eu vou pré-assar e vou congelar. Então eu vou fazer meia de calabresa acebolada e meia de presunto e mussarela. Então eu vou cortar a cebola em rodelas e vou colocar de molho. Eu lavo ela e coloco de molho com água e um pouquinho de vinagre para tirar a acidez dela. Depois eu vou misturar essa cebola com um pouquinho de azeite e orégano para rechear a pizza. Então, eu já cortei a cebola, agora eu vou cortar a calabresa em rodelas bem fininho. Eu gosto bem fininho, nem eu que gosto de cortar para poder ficar bem fininho. Não deixo ninguém aqui em casa fazer isso. Fica bom assim, eu não gosto da rodela grossa, não. Nossa massa já cresceu, olha. Eu até coloquei um plástico para ela crescer mais rápido. Agora vamos abrir. Agora que veio o mais difícil, mais complicado. Que aí eu não faço igual o pizzaiolo, eu não consigo, que é abrir a massa. Mas a gente chega lá. Eu vou colocar um pouco aqui de farinha de trigo, tem que colocar. Aí eu vou cortar um pedaço da massa. Vou até passar farinha de trigo na minha mão também, que como eu falei, eu não deixo ela muito dura, né, para não ficar ruim de abrir. Ó, ela fica meio grudentinha, mas aí a gente passa farinha de trigo e dá tudo certo. Então vamos lá, passar mais um pouco, vou passar também aqui no cilindro, no rolo, passar farinha de trigo para não grudar. Passar ela, virar ela aqui e vamos lá abrir a nossa massa. Olha, ficou bem macia, hein? Essa pizza vai ficar boa. Olha, já abri a massa. Agora eu vou colocar na forma. Como eu falei, eu não gosto da massa muito fina. Aí ela vai ficar meio grossinha. O mais difícil que eu acho agora é ajeitar ela na assadeira. A gente arrumar ela certinho aqui, olha. Mas eu vou ajeitando, né, aqui. E depois eu corto com cortador de pizza mesmo, essas que sobram. Como eu não vou fazer ela borda recheada, aí essas partes que sobram eu vou cortar. Aqui onde ficou sem, nessa parte ficou sem um pouquinho, aí eu vou ajeitando, vou cortando, né, e vou cobrindo ali. Porque isso aqui é pizza artesanal, não é de profissional. Mas o sabor é incrível, é muito bom. Vamos lá, olha, eu corto com... Se você não tiver cortador de pizza, corta com uma faca, mas é mais difícil para arrumar. Cantinho. Esse cantinho aqui que tá sem, eu corto uma fatia aqui, um pedacinho, e arrumo lá, e vou montando. Não consigo fazer igual os pizzaiolo, que joga lá em cima, massa, roda, joga lá no teto, gruda no teto. Pode desligar, só a pizza. Eu já montei essa massa, agora eu furo ela todinha com garfo, para ela não ficar, a hora que for assar, não crescer de um lado, mais de um lado que de outro. Aí assim fica bem melhor, ela fica mais certinha. Aí eu vou reservar, eu já vou rechear, eu vou fazer outra massa, mas essa aqui eu já vou rechear e já coloco para assar. Pronto. Preparei uma massa, agora eu vou abrir a outra, porque vai dar 2 pizzas grandes. Talvez sobre um pouquinho de massa ainda, mas aí eu faço um pãozinho. Tá bom, para. Pronto, já preparei as 2 massas, olha. Como eu falei, sobra sempre um pouquinho, vou fazer um pãozinho, ó, ainda sobrou essa aqui, que dá um pãozinho.
Então, agora nós vamos rechear. Presunto com mussarela. Passei a massa. Primeiro a gente passa... Ah, desculpa, passei o molho. Primeiro a gente passa o molho. Agora eu vou colocar a mussarela por cima. E por cima da mussarela a gente coloca a calabresa e a cebola. Então vamos cheio de mussarela, depois calabresa. Aí o recheio você coloca à vontade, o que você quiser. Dá uma arrumada aqui, cobrir essas partes que ficou. Eu gosto mais de colocar a mussarela ralada, porque aí é mais fácil de esparramar. Mas eu tinha essa aqui, como ela estava congelada, eu fui tirar do papel, aliás, do plástico. Teve umas que quebraram, mas depois ela vai derreter, né? Não tem problema. O importante é o sabor, vai ficar muito bom. Agora vamos encher de calabresa e cebola. Não quer parar? Já coloquei a calabresa, agora eu vou colocar a cebola. Eu misturo um pouco de orégano e coloco um pouco de azeite na calabresa, na cebola para poder misturar. Fica bom demais. E só um pouquinho, só para dar uma misturada. Aí já vou colocar. Já está pronta para ir pro forno. Daqui a pouco vai estar assada. Aí, bom, como eu já falei, o recheio vai do gosto. Se você gosta de cebola, se gosta sem, aqui em casa tem gente que gosta com cebola e tem gente que gosta sem cebola. Então eu vou colocar a cebola só numa parte e vou deixar uma parte sem. Tá tudo certo. Aí agrada todo mundo. Agora eu vou colocar mais um pouco de orégano nela todinha. Pizza sem orégano ninguém merece. Não é pizza. Bom, agora eu vou preparar uma de mussarela, né? Presunto e queijo. Agora eu vou fazer essa. Então tá aqui o nosso molho. Eu dei o meu toque. Ele é molho pronto, mas eu dei. Sempre dou um toque final. E dá tudo certo. Fica muito bom. Agora vamos colocar presunto. Pronto, já coloquei o presunto. Agora vamos para mussarela. Olha, como eu falei, eu gosto mais de usar a mussarela ralada. Eu acho bem mais prático. Essa mussarela aqui tá congelada, olha, mas ela tá soltinha. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando como que congela para ela ficar assim bem soltinha. Porque muita gente me reclama que a mussarela estraga rápido. Aí eu congelo assim, ó, congelo ela ralada e dura muito tempo. Preparei de presunto e mussarela. Agora jogar um orégano por cima e já vou assar. Mais um pouco, gosto com bastante orégano. Eu e todo mundo aqui em casa. Tem que ter bastante orégano. Olha, está pronta a nossa pizza. Bem assadinha. Eu gosto meio moreninha. O pessoal aqui em casa também. Agora vamos cortar e saborear.